Que a graça do Deus missionário esteja com todos. Bem-vindos ao curso à distância, um missionário aprovado. A você que está fazendo este curso e que receberá no final o certificado reconhecido pela Missão Saem, ou você que está ouvindo esse áudio pela internet, que Deus abençoe cada um. Espero que gostem e que sejam edificados, que o Espírito de Deus venha iluminar cada coração. Nós vamos começar com o tema sobre o perfil e a integridade do missionário. E para tanto nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, onde o apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo algo de grande relevância. Diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Esse versículo, na Nova Bíblia Viva, ficou assim: não desperdice o tempo discutindo ideias tolas, nem mitos e lendas absurdas. Gaste seu tempo e sua energia na prática de conservar-se espiritualmente apto. Aqui o apóstolo Paulo, orientando Timóteo, ele fala sobre a questão de não desperdiçar o tempo com aquilo que Paulo chama de ideias tolas, que inclui mitos e lendas absurdas, mas de gastar o tempo, toda a força, toda a energia na prática de buscar, de conservar espiritualmente apto, ou a questão da piedade. Sabemos que caráter tem a ver com a atitude, com a pose, com a postura, com o modo, a maneira de uma pessoa. É piedade. E todas as pessoas têm caráter, seja bom ou mal. Mas há uma diferença muito grande entre caráter e reputação. Por exemplo, tem pessoas que têm um bom caráter, mas não têm uma boa reputação porque foi manchada por alguém. E tem pessoas que têm uma boa reputação, mas é um péssimo caráter. Outras têm um péssimo caráter, uma péssima reputação. E ainda outras pessoas têm um bom caráter e uma boa reputação. Mas de qualquer forma, reputação é como as pessoas te veem. E caráter é como você é de fato, como Deus te vê. Deus te conhece, como Jesus, lá escrevendo as sete cartas às igrejas da Ásia, ele fala: eu conheço as tuas obras. Quando fala ele conhece, é que ele conhece a gente por dentro. Ele sabe do nosso caráter e não da nossa mera reputação, como o próprio Jesus condena ali e diz de igreja que tem a fama de que está viva, a reputação de que está viva, mas na verdade está morta. E perfil tem a ver com aspecto, tem a ver com a representação. E a integridade, ela se relaciona com a retidão, a justiça, a honestidade. Então, nesse primeiro estudo, nós vamos observar a questão do caráter, do perfil, da integridade do missionário. Vamos começar no primeiro ponto, falando sobre o que é o caráter do missionário. Primeiramente, é o caráter que reflete o caráter missionário da Bíblia. Há um teor evangelístico nas Escrituras. Quem lê a Bíblia e quem obedece, automaticamente torna-se um missionário. Em Gálatas capítulo 3, versículo 8, o apóstolo dos gentios fala algo maravilhoso. Ele diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Observe bem que o missionário Paulo faz menção às Escrituras e diz que as mesmas previram que Deus justificaria pela fé os gentios. Observe bem, os gentios sempre estiveram na mira de Deus, desde o Antigo Testamento. Você vai observar que até o templo tem um propósito missionário, os salmos também. Então você vê que há uma promessa ali de que Deus justificaria pela fé aos gentios. Observe bem, a graça sempre esteve presente. E fala da justificação pela fé, não pela lei, nem pela as obras pessoais, mas pela fé e pelas obras de Cristo. E diz aqui que foi prenunciado o Evangelho a Abraão. Interessante, o Evangelho presente no Antigo Testamento.
O próprio Deus prenunciou a Abraão, o próprio Deus foi um missionário ali. Ele mesmo chega e diz: Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, todos os povos. Os gentios já estavam na mira de Deus. Então nós já observamos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, um caráter missionário. E o caráter do missionário é aquele que reflete o caráter missionário da Bíblia. Olha, as promessas de Deus para Abraão são o prenúncio do Evangelho, que concerne a promessa de bênçãos para todos os povos da terra que creem como Abraão creu. Os descendentes de Abraão são aqueles que creem, os filhos na fé, não meramente a descendência física. Para você ter uma ideia, os judeus rejeitaram Cristo e os judeus precisam ouvir o Evangelho de Cristo, precisam reconhecer Jesus. O único modo de ser salvo é o reconhecimento de Jesus como o Messias, o Senhor e Salvador. Mas em segundo lugar, o caráter do missionário é o caráter que reflete o caráter missionário de Deus. Primeiro nós falamos do caráter missionário da Bíblia e agora o caráter missionário de Deus. Por quê? Se a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, e ela tem esse caráter missionário, é porque esse caráter missionário reflete o caráter missionário de Deus. Em Gênesis 3,15, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós observamos que Deus é o próprio missionário, aquele que anuncia as boas novas aos pecadores. Esta é a primeira promessa de um Deus, de Deus para tratar o pecado. Alguns teólogos vão chamar esse texto de proto-evangelho. O próprio Deus se auto-envia. Missão significa enviar. O próprio Deus se auto-envia e traz as boas novas para Adão e Eva. Então observe que o próprio Deus é um Deus missionário. Agora, em terceiro lugar, o caráter do missionário é o caráter que visa a glória de Deus. Em Romanos 11:36, o apóstolo Paulo diz assim: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. É bom que a gente faça uma relação entre missão e adoração, porque o propósito da missão é glorificar a Deus. Missões só existem porque não existe uma adoração plena. Porque quando chegar o momento da adoração plena, missões vão se tornar desnecessárias. A razão principal do ser humano é glorificar a Deus. Mas para o ser humano glorificar a Deus, ele precisa ser alcançado pela palavra de Deus. Ou seja, Deus usa a missão para que as pessoas sejam alcançadas com o Evangelho e que glorifiquem a Deus. Dar glória a Deus é a vocação de toda criatura. E isto constitui o maior alvo da nossa missão. Então cabe a nós fazermos esta glória conhecida pelo mundo inteiro entre os gentios e judeus. Então observe bem. Nesse primeiro ponto, em que falamos sobre o que é o caráter do missionário, observamos três coisas. É o caráter que reflete o caráter missionário da Bíblia. Em segundo lugar, é o caráter que reflete o caráter missionário de Deus. E em terceiro lugar, é o caráter que visa a glória de Deus. Agora o segundo ponto do nosso estudo é sobre como é forjado o caráter do missionário. Dave Harvey, ele disse algo interessante sobre o assunto. Ele falou assim: Deus pega um homem comum, lapida seu caráter, dá-lhe graça, treina-o por meio de provações, enche-o de zelo e encurrala-o em circunstâncias. Depois você tem um obreiro. O reformador Martinho Lutero disse também algo muito interessante. Ele disse assim: para se fazer um obreiro são necessários três coisas: oração, estudo da palavra e tribulações. O caráter do missionário é forjado da seguinte maneira. Primeiro,
pela meditação das Escrituras. Em Josué capítulo 1, versículo 8, Deus fala para o sucessor de Moisés assim: não cesse de falar deste livro da lei. Observe bem, falar do livro da lei. Mas antes de falar, aí Deus fala o quê? Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Observe bem que a missão de Josué era conduzir o povo à terra prometida. E central para o cumprimento da missão é o desenvolvimento da fé por meio do conhecimento profundo das Escrituras. É inadmissível um missionário não ter conhecimento profundo das Escrituras. E o fato de ter um conhecimento profundo das Escrituras leva a uma consequência, que é a prática. E também a exposição desse conhecimento. Observe, Josué tinha que falar sem cessar. No Novo Testamento fala para a gente pregar a tempo e fora de tempo. Mas antes de falar, tem que meditar no livro de Deus. O missionário precisa conhecer profundamente as Escrituras. O missionário despreparado é uma tragédia. E tudo isso para que tenham cuidado de fazer segundo quanto está escrito. Ou seja, quer pregar? Mas antes medita na lei, viva a lei de Deus, a palavra de Deus, e assim o caminho vai prosperar e vai ser bem sucedido. Ora, não podemos separar teoria e prática. Se bem que tem pessoas que têm uma boa teoria, mas não praticam. Outros querem praticar sem ter uma boa teoria. Não existe isso. Para prosperar no caminho missionário, para ser bem sucedido na obra missionária, é preciso pregar sem cessar. Mas antes tem que meditar de noite, viver, praticar a palavra de Deus. Em Esdras, capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Observe que a missão de Esdras tinha um cunho inteiramente religioso. Ele foi para a terra de seus pais a fim de instruir o povo sobre a palavra de Deus. E as características pessoais de Esdras são a chave para a vida de um missionário. Ele dedicou a estudar a lei do Senhor, mas não somente como uma fonte de sabedoria pessoal, ele também dispôs o seu coração a cumprir o que a palavra de Deus estava ensinando a ele. E finalmente ele se dispôs a ensinar aquela palavra ao povo. Então observe bem 3 palavras importantes: estudar a lei do Senhor, cumprir a lei de Deus e ensinar a palavra de Deus ao povo. Em segundo lugar, o caráter missionário é forjado através da oração. Em Atos capítulo 16, versículo 25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Aqui mostra que mesmo presos, Paulo e Silas não deixaram de orar e cantar louvores a Deus, que são práticas missionárias elementares. Orar e cantar louvores ao Senhor. E assim eles testemunharam para os demais presos. A verdade é que Paulo ele não perdia tempo. Onde ele estava, ele era uma testemunha de Cristo. Ele via a prisão como uma oportunidade de alcançar os prisioneiros e até mesmo o carcereiro. Então observe que a oração é algo que ninguém pode nos impedir de fazer. Até mesmo dentro de uma cadeia podemos nos dirigir ao Deus missionário. E Deus que ama missões, que tem paixão por missões, que ama salvar pecadores, certamente alcançará os seus. Então, nessa segunda parte, sobre como é forjado o caráter missionário, nós mencionamos aqui a importância da meditação da palavra, a vida de oração, mas também em terceiro lugar tem a tribulação, porque em Atos 16, 25 diz que por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Interessante que nesse episódio nós vemos 2 coisas importantes na questão do trabalho, do caráter do missionário. Um é a oração.
E Paulo e Silas oravam, e a resposta da oração veio no terremoto que abriu as portas da prisão. Mas também, se estavam na prisão, estavam em tribulação. Paulo, ele tinha prazer em ser perseguido, sofrer por amor a Cristo, não porque ele tinha prazer na perseguição, nos sofrimentos, mas ele tinha prazer porque era perseguido e sofria por amor a Cristo. A razão principal, a motivação principal de Paulo era a glória de Cristo. Sofrer por amor a Cristo, não sofrer por sofrer. Não tinha prazer no sofrimento em si. Mas as tribulações que ele enfrentava só o capacitavam mais ainda a fazer a obra de Deus. Então é como um carvalho que enfrenta tantas tempestades e as suas raízes só aumentam, sua força só aumenta. Então, nesse segundo ponto, como é forjado o caráter do missionário? Primeira, meditação da palavra de Deus. A segunda, a oração. E em terceiro lugar, a tribulação. E o último ponto do nosso estudo, falaremos sobre as características do caráter missionário. Primeiro, a conversão. O missionário, antes de qualquer coisa, é uma pessoa convertida, liberta, transformada, salva e etc. O problema é que há muitas pessoas não convertidas no campo missionário. Não me refiro àquelas que devem ser alcançadas, mas àquelas que querem alcançar, sendo que precisam de salvação. Há muitos missionários não convertidos nos campos. Antes de nos envolvermos na missão, primeiro precisamos tratar o nosso coração. O segundo é o chamado. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ou 5, fala sobre o chamado do profeta e diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Aqui há o chamado específico de Jeremias, mas tem algumas implicações e aplicações para o missionário. Primeiro é que a chamada de Deus é irrevogável e intransferível. Quando Deus chama, Ele chama de maneira eficaz. E ninguém entra na obra de Deus sem ser chamado. E ninguém consegue sair da obra de Deus quando você é chamado. Observe lá, Jonas. Imagine ele fugindo, mas Deus tinha um amor furioso e uma graça persistente. E Deus, ele chama pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, em idades diferentes, para ministérios diferentes. E a chamada divina não é fundamentada no mérito, mas na graça. Não é porque alguém merece, porque é infinita graça. Quando Deus nos chama para fazer algo para Ele, não é simplesmente um mérito da nossa parte. Pelo contrário, é graça. É um presente de Deus. Não merecemos. Então fazer missão é muito mais do que uma obrigação. É um privilégio. É uma honra. Em terceiro lugar, tem a questão da santificação. Um missionário que não é santo não pode estar no campo. Em 1 Pedro, capítulo 1, nos versículos 15 e 16, diz assim: Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O maior legado de um missionário é a sua fidelidade ao caráter piedoso e íntegro. O obreiro, ele lidera por meio de sua vida, bem como de seus lábios. Ele lidera orientando, falando, mas também com o seu exemplo de vida. São as duas coisas que não podem ser separadas. E integridade é mais importante que sucesso. O missionário precisa entender isso. Os resultados pertencem a Deus. Um planta, um rega, mas Deus é que dá o crescimento. A igreja ora, estuda a Bíblia, mantém comunhão, parte o pão, adora a Deus, teme a Deus, e Deus vai acrescentando as pessoas que vão sendo salvas. Só que o problema é que nós entendemos sucesso de maneira mundana, por números, e às vezes queremos que o Espírito Santo ore, compartilhe o pão, estude as Escrituras, e nós queremos promover o crescimento da igreja. Isso está errado. Observe o caso de Moisés. Ele que feriu ali a rocha, saiu água, matou a sede do povo, mas aquele custou muito caro para ele. Aos olhos humanos ele obteve sucesso, mas diante de Deus foi um fracasso, não entrou na terra prometida. Então devemos ter cuidado com o sucesso aos olhos dos homens, pois isso pode ser um fracasso diante de Deus. Então observe bem, integridade é mais importante que sucesso.
E a evidência de que alguém foi salvo é exatamente a santificação. Não tem essa ideia, eu sou salvo, sou predestinado, sou eleito, agora eu vou pecar. Não. Você é salvo, você é eleito, você é predestinado para a santificação, para boas obras. Em quarto lugar, outra característica do caráter missionário é a compaixão. Vance Havner disse assim, que o principal requisito de um missionário não é, como temos ouvido tantas vezes, ter paixão pelos perdidos, mas ter amor por Cristo. Por quê? Se falta paixão por missões, é porque antes falta paixão por Cristo. Quanto mais amamos Cristo, mais vamos amar missões. Uma igreja que glorifica a Deus é uma igreja que automaticamente leva a glória de Deus aos povos. Então nós precisamos ter compaixão pelos perdidos, mas que essa compaixão seja consequência de um amor profundo por Cristo. Em quinto lugar, e último, outra característica do caráter missionário é o compromisso. Há uma diferença enorme entre estar envolvido com missões e estar comprometido com missões. Existem pessoas que não estão nem envolvidas nem comprometidas com missões, mas deixa eu explicar aqui a diferença entre estar envolvido e comprometido com missões. Conta-se uma ilustração da galinha e o porco. Diz que a galinha chegou no porco e disse: pensei em nós dois contribuirmos para missões. O que você acha? O porco disse: bom, interessante, mas o que podemos fazer por missões? A galinha disse: eu pensei em contribuir com ovos e você com bacon. Aí o porco disse: bom, para você contribuir vai ser algo natural, ovos, é algo que você coloca naturalmente. Agora, para eu contribuir, eu vou ter que ser sacrificado. Ou seja, a galinha estaria envolvida com missões, o porco estaria comprometido com missões. Não basta simplesmente estarmos envolvidos com missões, fazermos aquilo que é natural, o que é normal, aquilo que está na nossa área de conforto. É preciso nos comprometermos com missões. Você vai ver que Jesus não esteve simplesmente envolvido com a nossa salvação, esteve comprometido, ele morreu por nós. Há muitos missionários que foram martirizados por causa do Evangelho. E graças a eles nós fomos alcançados, no Brasil mesmo, desde a tentativa no século XVI de missionários que vieram para o nosso país com cartas assinadas por João Calvino. Alguns foram martirizados, deportos e etc. Como também Archibald Green Simon, que veio há mais de 150 anos ao Brasil pregar o Evangelho, um ministério que durou 8 anos, e tantos outros, como os próprios apóstolos que foram martirizados por causa do Evangelho. Então, não se envolva somente, se comprometa com missões. Não somente oferte e ore, mas pregue o Evangelho também. A sua oferta é fundamental, a sua oração é fundamental, mas é necessário também pregar, começando na sua casa. Bom, então vamos aqui para a nossa conclusão e algumas aplicações. Primeiro é que se você deseja ou faz missões esperando fama, notoriedade, o conselho que eu te dou é: desista. Mas se o que te comove é algo mais do que esse desejo de fazer uma coisa que está na moda, se o que te comove o coração é tão profundo que é esse amor também pelos perdidos, mas acima de tudo uma paixão pela glória de Deus, então não perca tempo. Reúna uma equipe de intercessores, de mantenedores, de evangelistas, de pregadores, que tenham os mesmos sentimentos que você e mãos à obra. Mas não espere fama. Espere aflições por amor a Cristo. Segundo, os missionários, eles são feitos por Deus para serem missionários. Foi Deus quem criou os missionários. E a chamada para missões não é uma questão de escolha. Os missionários não escolhem ser missionários.
Deus escolhe pessoas para serem missionários e os torna missionários de acordo com o seu plano. Entenda isto. Os missionários são feitos por Deus para serem missionários. Foi Deus quem criou os missionários. Em terceiro, a convicção da chamada missionária conserva o missionário firme na rota. Só que precisamos distinguir o que é a chamada e o que é a direção. Tem gente que fala, eu fui chamado para ir para a China. Não. Você é chamado para ser missionário. Missionário é o que você é, seja aqui no Brasil, na China, na Índia, no Japão, no Uruguai. Esse é o chamado. Agora, a direção é outra. Paulo mesmo, ele tinha a chamada apostólica, missionária, e ele era missionário em Jerusalém, em Antioquia, nas cidades onde ele plantou igrejas, só que teve uma vez mesmo que o Espírito Santo dirigiu Paulo para um outro lugar que Paulo não planejava. Ou seja, isso é direção. Então a convicção da chamada, ela impede o missionário de ficar louco atrás de todos os altos e baixos da vida ministerial. O que te conserva firme, focado, é a convicção do chamado. Não importa onde. Essa não é preocupação sua, essa é a preocupação de Deus. Ele que vai te direcionar. Agora o que você precisa ter é certeza do seu chamado e procurar se capacitar. E quero aqui contar uma história, eu vou até dizer aqui na íntegra. Uma história contada por João Mordomo. E ele disse assim: quando o jovem Trevor Ardil estava explicando o evangelho para pessoas de uma vila rural na Nigéria, o chefe foi até a frente da multidão e agarrou Ardil pela camisa. Você disse que Deus tem um filho? Perguntou o homem, que continuou. E este filho se tornou homem e morreu na cruz para me salvar do pecado? O missionário respondeu: sim, exatamente isto. O chefe tribal fechou os punhos e exigiu: quando? Ao que Trevor respondeu: há mais ou menos 2000 anos atrás. O chefe exclamou furioso: 2000 anos? E você só veio me contar agora? E como ficam meu pai e meu avô e toda a gente minha? Ninguém veio contar a eles. Trevor Ardil ficou mudo e triste. É uma excelente história para mostrar a urgência da obra missionária. Dietrich Bonhoeffer, que foi martirizado pelo nazismo, ele diz: a igreja só é igreja quando é para os de fora. Que o Deus missionário desperte o nosso coração, capacite cada um de nós e que use cada um para proclamar essa glória a todos os povos. Em nome de Jesus. Amém.